Oi, pessoal! Essa semana a gente vai conversar sobre reuso de efluentes na agricultura. Lembrando que a agricultura é um dos setores que mais consome água e também lembrando que em alguns locais onde não tem muita disponibilidade de água e também não tem tratamento de esgotos, esses esgotos podem ser usados para irrigação sem nenhum tratamento. Então a gente tem que pensar o seguinte, tem que se fazer uma análise de risco e depois o gerenciamento desse risco, porque sempre vai haver, mesmo os efluentes sendo tratados, vai existir risco. Então, sempre lembrando disso, a análise do risco e o gerenciamento do risco. Quais são as principais contaminações? Químicas e de organismos patogênicos, e esses compostos ou esses patogênicos, eles vão estar presentes na água, no solo e nos vegetais que estão ali sendo cultivados. E aí a gente pensar, quais são os grupos de pessoas que são diretamente afetados com isso. Primeiramente, o trabalhador rural, os trabalhadores que estão ali trabalhando com essa área irrigada com esgotos. Em segundo lugar, não necessariamente em ordem, mas também em segundo lugar se teria os consumidores, quem está consumindo esses alimentos. E também a gente não pode esquecer a comunidade, porque imagina o seguinte, se ocorrem chuvas, inundações, essa água contaminada, esse esgoto, ele vai se espalhar pela região, vai se espalhar pelo local. E também lembrando que pode haver, dependendo da altura do lençol freático, pode haver uma contaminação do freático e esse ser utilizado para algum outro uso, alguma redondeza, algum local, e essa água ser contaminada. Então existe, não fica localizado esse problema da contaminação, ele pode se espalhar. Quais são os principais organismos que já foram identificados em locais que utiliza esgotos, para irrigação? Então, Ascaris, que é a lombriga, isso aí acho que todo mundo todo mundo conhece isso. Cólera, tifo, salmonela e giardia. Então, esses são os principais problemas que são associados com o reuso de efluentes para irrigação de vegetais, de verduras. Como que se poderia fazer a proteção, então, dessas comunidades, desses consumidores que são um grupo que vão estar ali de risco, primeira coisa seria tratar os esgotos. Então, o saneamento básico, fazer um tratamento adequado para poder utilizar essa água para irrigação. Então, esse seria o primeiro passo. Segunda coisa, restringir o tipo de cultura. Então, tem culturas que não seriam adequadas para se utilizar no esgoto, tratado ou não. Então, por exemplo, sabe que alface, verduras, legumes que se come cru não se poderia. Então, restringir o tipo de cultivo que pode ter para esse tipo de água, para esta qualidade de água. Outra coisa seria também minimizar a contaminação fazendo irrigação por gotejamento. Então, claro, já envolve algo mais sofisticado, mas seria uma irrigação por gotejamento, onde ficaria mais restrito no solo. E outra coisa também, manter alguns períodos sem irrigar, porque se sabe que há um decaimento bacteriano, então durante esses períodos sem irrigação poderia haver digamos assim, uma limpeza, das verduras do solo, então daria um período entre as irrigações para fazer com que haja um decaimento bacteriano. E no caso do consumidor, se cozer os alimentos já ajuda, mas lembrando que a contaminação química a gente não exclui, ela não sai com o cozimento dos alimentos, a contaminação química vai permanecer. Os trabalhadores deveriam sempre usar os equipamentos de proteção, então botas, seja lá todos os equipamentos que necessário, luvas, Isso é super importante para minimizar as contaminações, para evitar essas contaminações. E a comunidade que tivesse acesso restrito a esses locais, então não ser um local aberto, até mesmo, os reservatórios, tem reservatórios que armazenam esse efluente tratado, geralmente, quando se tem reservatórios, tem um tratamento. Então, não manter um acesso restrito às pessoas, somente os trabalhadores podem ter acesso. As horas, os horários que vão ser que essa irrigação vai acontecer também, fazendo um horário que não tenha pessoas que possam circular por perto.
E aí, lembrando um estudo muito interessante também, o seguinte, que diz, ó, que os patogênicos, eles sobrevivem tanto no solo como nos vegetais. E do que depende essa sobrevivência dos patogênicos? Bom, em primeiro lugar, a umidade. Locais mais úmidos, esses patogênicos vão sobreviver por muito mais tempo do que um local de clima seco. Então, a umidade já é principal. Solo com alto teor de orgânicos e solos argilosos também, os patogênicos, as bactérias, organismos vão prevalecer mais tempo nesses solos com bastante matéria orgânica, com maior teor de umidade, solos argilosos. No solo mais arenoso, os organismos não sobrevivem, e ainda mais se é um clima seco, então não sobrevive mesmo. Outra coisa importante é a temperatura. Então, em altas temperaturas, esses organismos eles vão morrer mais rapidamente. Então, imagina um clima seco e quente, a tendência a esses organismos sobreviverem é muito pouca. Já um clima mais ameno, mais frio, com maior umidade, esses organismos vão sobreviver por muito mais tempo. Outra coisa é o pH do solo. Então, o pH alcalino tende a eliminar vírus, contaminações de vírus. Então, o pH alcalino seria interessante para esse tipo de contaminação. Radiação UV, que se sabe o sol extremamente desinfetante, isso é bom. Então, locais onde tem muita sombra ou tem, né, muitos períodos de muitas nuvens aí, é mais fácil desses organismos sobreviverem. Já um período com maior insolação, locais com maior insolação, vai ter menos contaminação de patogênicos. E aí, que nem eu falei, os tipos de vegetais também, o tipo de cultivos e os tipos de vegetais, uma coisa curiosa é alimentos como, por exemplo, a abobrinha, que ela tem aquela superfície grudenta ali, os organismos permanecem mais tempo, então é mais fácil haver contaminação, digamos, nesse tipo de vegetal com essa superfície. E existe o decaimento, então, natural de 1 log por dia após a irrigação. Então, por isso ainda falei, né, manter um período entre irrigações para fazer com que esse decaimento aconteça, esse decaimento bacteriano aconteça. Nos climas quentes, né, quente, seco, solo arenoso, esse decaimento é até de 2 log por dia. Então, existe um período entre a colheita dessa verdura, desse vegetal e o consumo, a gente deve prever, então, alguns dias para fazer com que ocorra esse decaimento bacteriano. E uma coisa grave, né, importante, ovos de eumintos, eles demoram 30 dias para haver essa inativação. Então, 30 dias, claro que um alimento a gente não pode colher e esperar 30 dias para consumir, então ovos de eumintos é um problema e demora mais, eles permanecem 30 dias, né, e estão vivos ali no solo, estão prestes a eclodir, então em 30 dias eles se mantêm. E eu me lembro de um caso que eu assisti uma vez, acho que foi em algum congresso, que no Peru eles utilizam os esgotos para criar peixes, eu acho que era tilápia, e porque cresce ali, tem muito nutriente, então eles não precisavam alimentar, os peixes se alimentam do esgoto. E aí, depois de um período que esse peixe já está num tamanho que ele é adequado para o consumo, ele é passado para lagoas limpas. Aí, nesse caso, essas lagoas são limpas. E quando eles fazem, então, né, uma análise da carne do peixe, ela não tem contaminação bacteriana nenhuma, porque ele cresceu no esgoto, os peixes foram criados no esgoto, e aí depois de alguns dias, nessas lagoas limpas, toda a contaminação desaparece. Então a gente pode pensar a mesma coisa para os vegetais, para as verduras, para fazer isso, então espaçar os períodos de irrigação e aí ainda manter por alguns dias até acontecer decaimento bacteriano. Ainda assim, né, é problemático, a gente sabe que ainda tem toda a contaminação, além de tudo isso, dos pesticidas, então são contaminações químicas, mais as contaminações que estão no esgoto. Então, o ideal seria um efluente muito bem tratado para então se reutilizar na irrigação, na agricultura.